Oi, olha só, pessoal, hoje a nossa aula de geografia, ela vai ser bem tranquila, tá bom? A gente só vai terminar o capítulo, a tia já explicou tudo nos vídeos anteriores. O que vocês têm que postar hoje para eu dar nota? Geografia, página 153 a 157. A tia vai explicar aqui rapidinho, hoje não tem nenhum segredo, tá? Olha só, na 153, a tia Rosângela não vai ler esse monte de texto aqui não, tá? A única coisa que eu quero que vocês grifem é a primeira frase do texto e a legenda, tá? Das duas imagens. Então, vamos lá. Primeira frase e legenda das duas imagens. A frase tá falando o seguinte. Os seres humanos, de certa forma, alteraram a natureza conforme as transformações que ocorreram na sociedade ao longo dos anos. O que a tia explicou, inclusive isso até caiu na prova. Por qual motivo que o homem modifica a natureza? Uai, pela necessidade. É só por isso. Pessoal, é só vocês analisarem e pensarem. Os primeiros homens, eles moravam em cavernas, né? Depois, quando eles aprenderam as técnicas de cultivo e tal, eles não moravam mais em cavernas. Eles começaram a construir suas primeiras casas, né? Com madeira, com folhas, com pele de animais, né? Depois o homem desenvolveu a técnica de fazer a casa de barro, usando tijolo e tal. E olha só a evolução que tem hoje. Aqui tem duas construções pra gente, né? Associar a tecnologia atual com a do passado, tanto que nós evoluímos. Aqui, ó, nessa primeira imagem, nós temos o edifício Orion em Goiânia. É o maior prédio do Brasil. Olha só, gente, eu não sabia disso. Com cerca de 193 metros de altura e 50 andares acima do solo. Foto de 2018. Ou seja, ele tem andar para baixo também, né? No térreo, lá no subsolo. E para cima do solo ele tem 50 andares. Imagina um homem lá da caverna, né? Ao ponto que o homem atual chegou. Olha o desenvolvimento da tecnologia. E aqui, pessoal, do outro lado, é a usina hidrelétrica de Itaipu, foi construída para gerar energia elétrica a partir da força da água do Rio Paraná. Quem imaginava que o homem um dia daria conta de desviar um rio para fazer uma construção dessa para a força da água gerar energia, né? É uma coisa grandiosa, né? Inteligência do homem. Agora, aqui nessas duas páginas, tá? Vocês têm que fazer 3 desenhos e presta atenção que a tia vai explicar. Olha só. O primeiro desenho, letra A, tá escrito assim: paisagem natural com visão oblíqua. Vocês vão anotar, vão grifar paisagem natural, visão oblíqua. O que é uma visão oblíqua? De lado, tá? Olha aqui, tá vendo essa casinha aqui? A gente não tá vendo ela de cima nem de frente, ela tá de lado, tá? Então, vocês vão desenhar aqui uma paisagem natural. Pessoal, pode ser um prédio? Não, porque o prédio não é paisagem natural, né? Vocês podem desenhar aqui. Olha, uma coisa que é fácil da gente desenhar com a visão de lado é uma cachoeira, tá? Você desenha as árvores no primeiro plano e na lateral a cachoeira. É só uma ideia, porque a tia Rosângela sabe que tem gente que tem dificuldade, né? Então, se você for desenhar, se você tivesse que desenhar a cachoeira de frente, provavelmente você ia desenhar no meio e as árvores do lado, né? Agora, quando você vai desenhar ela de lado, ela vai estar caindo pra cá, né? Você tá vendo ela de lado. Então, é isso. O outro é uma paisagem cultural. Paisagem cultural é aquela que o homem, né, foi lá e fez alguma coisa. Então, aqui é uma paisagem cultural com visão frontal. O que é a visão frontal? É de frente. Pessoal, aqui é bem fácil a gente desenhar uma igreja de frente, né? Por exemplo, vocês podem pesquisar a imagem da igreja matriz, da igreja do Rosário, de um casarão, né? E desenhar a visão de frente. A última, paisagem agrícola com visão vertical. O que é que vocês vão escrever aqui para não esquecer? De cima para baixo, tá? Então, imagina que você está num avião, a imagem que você vai ver lá embaixo. Pessoal, deixa eu te explicar uma coisa nessa aqui. A 2, aqui embaixo, para você responder, depende do que você vai desenhar. Então, eu vou dar uma ideia. Olha só. Em relação ao último desenho que você fez, descreva o tipo de agricultura representada.
Vocês podem aí desenhar agricultura de subsistência, familiar ou o agronegócio. A tia vai explicar, para ficar mais fácil, ou vocês desenham a familiar ou agronegócio. Se vocês optarem por desenhar a agricultura familiar, desenho a horta vista de cima, alface, cenoura, plantas diferentes. Porque lembra que a agricultura familiar é de policultura, planta várias coisas. Então, não, tia, eu não quero, eu quero desenhar uma imagem do agronegócio. Então, você vai desenhar a imagem, né, do seu avião lá, você tá vendo sua lavoura, tudo uma coisa só, tudo soja, tudo feijão, tudo laranja, tá? Por quê? Porque o agronegócio é monocultura, é a cultura de uma coisa só, tá? Então, a tia Rosângela vai recapitular aqui rapidão. Ó, aqui vocês têm um exemplo. Aqui é um desenho frontal, aqui é um oblíquo e aqui é um vertical, tá? E a tia mandou anotar. Oblíqua é de lado, frontal é de frente e vertical é de cima para baixo. Tia, pode ser o mesmo desenho? Claro que não. Lógico que não. Porque aí tá falando, o primeiro é paisagem natural, a tia deu o exemplo da cachoeira. Cultural, a tia deu o exemplo de igreja, casarão. E a paisagem agrícola, a tia deu duas ideias, de monocultura ou de policultura, né? Se você for desenhar, por exemplo, uma horta, você vai desenhar várias coisas ali naquela horta. Então, você vai estar dando exemplo da agricultura familiar, né? Que planta várias coisas. Não, tia, eu não quero, eu quero uma coisa só. Se você desenhar um vegetal só, por exemplo, só cana-de-açúcar, só soja, só milho, você vai estar dando exemplo de agronegócio, tá bom? Aqui, pessoal, na 156, vocês vão fazer esse xizinho aqui, tá? Tia, por que a gente não vai fazer? Porque a gente já fez 1000 disso aqui lá atrás, não tem necessidade. A gente fez até prova desse conteúdo aí. Aqui nesse diagrama, deixa eu chegar para trás para vocês não copiarem. Aqui é para vocês procurarem tipos de paisagem que foram estudadas. São 5, tá? Então tem 5, 1, 2, 3. Opa, desculpa, a tia falou errado. São 4, tá? São 4 tipos de paisagem que estão aí. Ó, tem 3 na horizontal, que é deitadinho, e 1 na vertical, tá? E a 157, que é a última, bem facinho, é só completar os espacinhos com as palavrinhas do box, tá bom? Olha, a tia prometeu que hoje o vídeo ia ser curtinho, né? E foi curtinho. Pessoal, deixa a tia Rosângela comentar uma coisa aqui, aproveitar que o vídeo foi curtinho, tá? Rapidão, é um recado. A tia foi corrigir as provas de geografia, de história. Aí a tia colocou a imagem da igreja do Rosário, primeiro foi da Matriz e do Rosário. Embaixo, a tia Rosângela colocou o ano que cada uma foi construída, né? E aí eu fiz 4 perguntinhas. A primeira foi: quem construiu as 2 igrejas? Gente, nós estudamos, a tia Rosângela deu aula, ela gravou vários vídeos explicando que quem construiu foram os escravos. Pronto, era para colocar isso. Teve aluno, olha que coisa mais triste, que pesquisou na internet e colocou nomes lá que eu nem sei o que é. A tia podia ter anotado para ela falar os nomes aqui. O que a tia Rosângela quer falar com isso? No dia da prova, não pode fazer pesquisa, tá? Uma coisa legal de vocês fazerem, por exemplo, no dia da prova, vai lá na plataforma, assiste a videoaula de novo, não tem problema não, você vai estar estudando para a prova, né? Assiste a videoaula da tia todinha, às vezes você perdeu alguma, pronto, aí na hora de fazer a prova não pode ver mais e não pode pesquisar, tá? Outra coisa, pessoal, a tia perguntou qual igreja foi construída primeiro. Era só olhar a data. A da Matriz foi construída primeiro. Tinha as datas lá, pronto.
A terceira pergunta que a tia fez foi por que os negros, os escravos, tiveram que fazer uma igreja só para eles, né? Lembra que os brancos não permitiam que eles entrassem lá na igreja matriz? Aí teve aluno que pesquisou, escreveu coisa de português. A tia nem falou de Portugal nessa aula, tá? Não é para fazer isso mais. Eu fiquei muito triste. E a última, qual que era a igreja mais simples e por quê? Pessoal, isso é interpretação de texto. Imagina a igreja matriz, imagina do Rosário. A mais simples é a do Rosário. Por que ela é mais simples? Raciocina. Não foi escravo que construiu para eles próprios? Eles tinham recurso? Não, a tia explicou isso numa videoaula, a tia explicou até que a telha o escravo fazia na perna, né? Por isso que cada telha é de um tamanho diferente, era moldada na coxa do escravo. O que a tia Rosângela quer dizer com isso? Não pode pesquisar para fazer prova, porque isso não é permitido. E quando voltar a aula presencial, vocês não vão poder fazer isso? E outra coisa, tudo que tá lá na prova a tia Rosângela cobrou, a tia Rosângela ensinou na aula, tá? E é isso, beijo. Fiquem com Deus, tô com saudades e até a próxima aula.